14, salvos pela graça. Amém? Recentemente ministramos aqui um ensinamento sobre o Tetelestai. Falamos uma aula passada sobre a ruptura, que o Velho Testamento e o Novo Testamento, peguei a parte da maçã. Quem estava aqui nessa aula? Amém. Quem assistiu essa mensagem já em nosso canal? A Velha Aliança, Jesus, a ruptura e a Nova Aliança. Quem assistiu? Vocês têm que assistir, irmãos. Vocês têm que aprender, vocês têm que alimentar. Quando não vem na escola da fé, está lá no canal. Amém? Para você entender, você não ficar perdido. Então, Velha Aliança, o Velho Pacto, Jesus, a ruptura. E na ruptura foi onde Jesus soltou e bradou Tetelestai na cruz do Calvário, quando ele disse: está consumado. Rendeu o seu espírito, ele disse: está consumado. Mas está consumado no hebraico é uma palavra chamada Tetelestai, que significa dívida paga. E foi aonde Jesus pagou a nossa dívida. Eu disse que era costume do judeu, quando estava devendo o outro, e ele pagava a dívida, e ele, diante de testemunhas, ele gritava Tetelestai. Então todo judeu ao seu redor sabia que ele tinha pagado uma dívida, Tetelestai. Então quando Jesus veio e na cruz ele gritou Tetelestai, rendeu o espírito, ele pagou a dívida, a nossa dívida, a sua dívida, a minha dívida, a nossa dívida. Por isso hoje somos lavados e remidos no sangue dele. A nossa dívida está paga. Então quando você vê alguém ensinando que você tem que pagar um preço, que você tem que pagar para ser abençoado, o Senhor não recebe esse Tetelestai, porque a sua dívida já está paga. O preço já foi pago, e foi pago por Jesus na cruz do Calvário. E eu queria que você entendesse essa frase. Irmãos, Deus é tão rico, o papai é tão rico, mas tão rico, que não precisa nada seu. E você é tão pobre, eu sou tão pobre, nós somos tão pobres, que nós não temos nada para pagar o papai. Por isso é a graça, por isso é o favor dele, a riqueza dele transbordando em nós. Somos tão pobres que o que nós temos não paga. Mas aí existem aqueles que ensinam que se você quer prosperar, você tem que pagar. Você tem que pagar 10%, você tem que pagar 20%, 30%. Que não tem um que ensina que você tem que pagar 30% daquilo que você ganha, o tridízimo, para você ser abençoado. Tem aquele que ensina isso. Então, irmão, você não precisa pagar, porque Jesus já pagou o preço. Basta você receber. Por isso que Jesus disse: quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Quem me recebe, recebe vida, porque eu sou a vida. Ninguém tem a vida, eu tenho a vida. Quando estava prestes de condená-lo, ele disse, olha, ou de matá-lo, ele disse assim, olha, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ninguém tira a vida. Por quê? Porque ele é o autor da vida, ele é a vida. E ele disse, eu vim para que vocês tenham vida. Vida terrena? Não, porque a vida terrena é morte. Lá também no nosso canal veio no meu espírito agora a mensagem que eu preguei, os dois tipos de vida. A vida que temos, a vida nesse mundo é morte. Vindo para Cristo também é morte. Mas a vida no mundo que é morte para Deus. Mas a vida em Cristo que é morte para o mundo e vida para Deus. Então, irmãos, a vida é Cristo. A vida não é o pastor Menezes. A vida não é uma instituição. A vida não é uma placa denominacional, uma instituta. A vida é Cristo. E foi Cristo crucificado no madeiro. Cristo levou os açoites
Cristo recebeu a coroa dos amaldiçoados, a coroa de espinhos, porque outros, dezenas, centenas, podemos assim dizer, foram crucificados também, porque a crucificação era um método de tortura, era uma pena de morte, como a cadeira elétrica, como a decapitação. Mas Jesus foi crucificado, mas de todos os crucificados, o único a receber uma coroa de espinhos foi ele. Por quê? Porque simboliza, representa os amaldiçoados. Porque quando Adão, o primeiro, pecou no Éden, e o Senhor o chama para correção, em Gênesis 3:18, o que o Senhor fala para Adão? A partir de agora, a terra é amaldiçoada por causa de você, e ela vai produzir espinhos e abrolhos, ou ervas daninhas. Espinhos e ervas daninhas, irmãos, surgiram só depois do pecado. Por isso então, quando Jesus está indo para o Gólgota, os momentos finais, ele vai para o monte, depois de ceiar, e o seu suor se transforma em gotas de sangue. Já falei sobre isso, eu estou só recapitulando para entrarmos no texto. Por que o suor de Cristo se transformou em gotas de sangue? Ele estava quebrando e rompendo com maldições. Porque em Gênesis também 3:15, o Senhor disse para Adão: a partir de agora, Adão, do suor do seu rosto você vai tirar o seu sustento. Então o suor de Cristo se tornou gotas de sangue, porque somente o sangue, nos purifica de todo pecado. Somente o sangue de Cristo quebra toda maldição. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E Paulo agora em Romanos, no capítulo 8, ele diz: e agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olhe para mim, irmãos. É muito difícil quem viveu dentro de uma religião, principalmente a dos evangélicos, aceitar a graça. Por quê, pastor? A maioria dos evangélicos, eles vêm de onde? De qual religião eles saíram? Do catolicismo ou do espiritismo. Então, quando eles vêm para o evangelho, muitos vieram por campanhas, correntes, muitos vieram por eventos, porque alguém inventou o evento A, o outro o evento B, trouxeram um pregador, trouxeram um cantor famoso, trouxeram alguém, e a pessoa foi. Às vezes alguém veio por outra pessoa, um sentimento. Primeiro veio a esposa, depois o esposo veio, ou primeiro veio o esposo, depois a esposa, ou veio o solteiro e aqui se casaram. Então chegaram e começaram a ouvir um evangelho de sacrifício, um evangelho de pagar o preço, um evangelho que ensina que se você quer uma bênção, você tem que fazer um sacrifício, sim ou não? Sim ou não? Você tem que ir para o monte orar, você tem que jejuar muito. Pastor, o senhor está descartando o jejum? Não. O jejum hoje não é para nós recebermos bênção de Deus. O jejum hoje é para quebrantar essa carne, é para amassar ela. Então, irmãos, muitos vieram
porque foram num show e tinha ali alguém que se converteu ao Senhor, um famoso ou um artista. Eu lembro quando trouxemos na cidade Dedé Santana. Quem lembra do Dedé Santana? Uma multidão foi vê-lo. Mara Maravilha, uma multidão foi ver Mara Maravilha. Entende? Sim ou não, irmãos? Então, quando traziam as pessoas e as pessoas vinham, vai ter um pregador A aqui, vai ter o pregador B, vai ter um show gospel, vai ter um encontro, vai ter o G12, algum método. Então as pessoas, elas vieram e começaram a ouvir um evangelho que dizia: você quer proteção na sua vida financeira? Você tem que fazer o quê? Ser dizimista. Você tem que repreender o devorador. E por 15 anos, irmãos, eu vivi nesse evangelho. Por 15 anos eu preguei isso. Por 15 anos eu preguei que o gafanhoto de Malaquias 3:10 era um demônio. E não era, irmão, era simplesmente um gafanhoto mesmo. Eu preguei que o cortador, o devorador, o migrador eram demônios. Mas não, eram gafanhotos mesmos, aqueles bichinhos verdes. Mas por quê? Porque crescemos ouvindo isso. Que se você quisesse uma bênção espiritual financeira, você tinha que fazer um sacrifício financeiro. E aí você era levado a dar. E nós fazíamos isso, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Porque nós acreditávamos. E então, irmãos, isso nos era ensinado. E a maioria ainda ensina assim. A questão do dar os 10%, dar não, pagar. Porque para muitos eu tenho que pagar meus 10%. Outros, eu tenho que fazer um sacrifício em dar uma oferta. Não, irmãos. Não. E aí quando você olha o Evangelho da Graça, a nova aliança, na nova aliança, quando você vem para Cristo, o Senhor lhe atribui o direito de ser chamado filho dele. Você vai projetar, Charles? Você vai projetar? Projeta aí. João, Evangelho 1:12. Veja, irmão. Hoje o Davi, todos sabem que o Davi é meu filho, a Isabela, porque tem o nosso DNA. Veio de nós. Eu carreguei a semente. Tenho 45 anos, ele faz 15 agora, dia 21. Eu carreguei a semente, esse menino, por 30 anos. A semente estava comigo. Eu peguei e liberei a semente. E a Alessandra gerou essa semente por 9 meses. E o menino nasceu. Ele tem o meu DNA, o nosso DNA. Ele é meu filho. Nosso filho. E agora, irmãos, você se tornou filho de Deus porque você foi gerado por Cristo. Então nós temos o sangue de Jesus sobre nós, dizendo que somos filhos. E aí você vai para João 1:12. Mas a todos quantos o receberam. Receberam quem? Quem, irmãos? A instituta? Não. A denominação? Não. A placa? Não, irmão. Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem, não ser chamado, porque se tornar e ser chamado é uma coisa, mas você recebeu o direito
de se tornar filho de Deus, não de ser chamado. Porque chamar, você pode chamar. Paulo chamou Timóteo de seu filho, mas Timóteo não era seu filho. Mas aqui, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Quando você creu em Jesus, quando você o aceitou, quando você o recebeu, você recebeu o direito de se tornar. Você se tornou, vou tirar do plural, você se tornou filho de Deus. E é isso que você é. Você não é filho da religião, você não é filho de um evento, você não é filho de uma promoção. Você é filho de Deus porque você aceitou Jesus como o seu Salvador. Então você é filho. Você precisa impregnar isso no seu espírito, que você é filho. E o filho chega na casa do pai e entra. Sim ou não? Sim ou não, irmão? O filho que ama o pai, ele chega, ele entra, ele abraça o pai, ele faz carinho no pai. Sim ou não? Quando eu chego de manhã, está aqui o meu filho, ele vem já para almoçar, e aí cumprimento minha esposa, aí ele vem, ou eu vou nele, ele me abraça, pede bênção, e a Isabela a mesma coisa, porque filho cria intimidade, filho cria comunhão. Então, ao se tornar filho de Deus, aos que creem no seu nome, existe um processo de crescimento, de amadurecimento, que é se tornando filho de Deus. Mas no que, irmãos? No relacionamento. E o que nós vemos hoje são cristãos que não têm nenhum relacionamento, não entende que é filho, vive, sabe como, irmão? Mendigo. Ele vive da oração do outro, ele vive do pedido de oração do outro, ele vive mendigando imposição de mãos, ele vive assim, correndo atrás de bênção, cata aqui, cata colar. Ele vive dia a dia a música do Kleber Lucas. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Aí ele vai ali, ele vai aqui. Aí sabe o que acontece, irmão? A fé dele vira um Frankenstein, a fé dele vira um monstro, uma colcha de retalhos, porque ele ouve uma heresia ali, ele ouve um ensinamento errado aqui, e aí no final, irmão, ele está perdido. Arrancaram-lhe as suas antenas, é como uma formiga, tirou-lhe as suas antenas, ela só caminha em círculo. Você precisa, irmão, compreender que você é filho. Quem está dizendo isso, irmão? Sou eu. Estou só repassando. Mas a todos quantos o receberam. Você recebeu Jesus? Você recebeu Jesus como seu Salvador? Como seu Senhor? Então o que você é, irmão? O que você é? O que você é? Então grita aí, irmão, fala alto, eu sou filho, e pronto, acabou. Agora eu te pergunto, você é filho de Jesus? Você é filho. Você tem que acordar de manhã. Quando você acordar de manhã e levantar, você tem que dizer: bom dia, meu pai, eis aqui o seu filho. Mas o que muitos fazem, ele já levanta murmurando,
Levanta com o pé esquerdo. Levanta amaldiçoando o dia. Você é filho. Por que você contesta isso? Com a sua atitude, com a sua fala. Você é um negacionista da fé. Essa palavra está muito em evidência, né? Por causa do presidente, ele é um negacionista, né? Você é um negacionista da fé. Você nega aquilo que você é, o direito que você recebeu. E aí, sabe como que você nega esse direito? Quando você faz algo errado, quando você fraqueja, porque você foi treinado a viver dentro de uma bolha, achando que é salvo só se estiver no prédio. Puxa. Achando que é salvo se você caminhar igual Madre Teresa de Calcutá. Santidade, não, devemos sim caminhar em santidade, viver nos santificando dia após dia, porque, meu irmão, um dia puxa o outro. Você não sabe das mazelas de amanhã. Hoje eu não fui tentado, mas posso ser tentado amanhã. Entende? Sim ou não, irmão? Sim ou não? Você tem que viver um posicionamento. E aí o que acontece, irmão? As pessoas vão para os cultos e vê só grito, só rodopio, só pulos, só falsas revelações, só falsas profecias, como foi agora desse homem aí, que profetizou no dia 31, ninguém sair de casa pela madrugada, que haveria muitos mortos. E aí quando o trem falhou, o trem repercutiu, ele foi e lançou outro vídeo e ainda chamou-nos de burros, porque são falsos profetas, são falsas revelações, são gnósticos. As pessoas que vivem nas lives, pessoas que estão dentro de casa, você tem que compreender, irmão, esse é o evangelho. A igreja, ela ia para ouvir a doutrina. Coloque aí, Charles, Atos 2:42. Olha o que eles iam ouvir. Ó, Atos 2:42. Eles iam, eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Ensino é o que, irmão? Doutrina. Essa aqui é a King James, Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, não nas besteiras que tem hoje, não nas besteiras que tem hoje, mas nos ensinos. E o que eles ensinavam? Está. Eles não ensinavam que se você chorar, que é a música, isso, não, irmão. Vocês querem ver eu derrubar isso aqui, essas narrativas com a palavra? Deus não ouviu nem o choro de Esaú, e olha que ele tentou achar lugar novamente diante de Deus com choro. E o que diz as Escrituras? A única coisa que vem quando você chora, irmãos, é consolo. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Irmão, chorar não é oração não, irmão. Oração é falar com Deus. A Alessandra está com a definição de oração. Como é que é, amor? Oração é... não te escutei. Oração é
essa dependência de Deus. Quando você não ora, você está dizendo que não depende dele, porque a oração é falar com ele. Não, eu vou ficar aqui chorando. Chorar, irmão, alivia. Sim ou não? Chorar limpa as glândulas aqui, né? Chorar é bom. Tem gente que chora por emoção. Tem ou não tem? Eu não acreditava nisso não, mas tem gente que chora de emoção. Tem gente que chora de dor. Tem ou não tem? Hã? Artista, né? Teatro, né? Tem o choro artístico. Tem um choro. Tem. E aí você vai para essas narrativas. Você precisa aceitar. Eles iam para ouvir os ensinos dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Deixa eu falar uma verdade para vocês. Muitos aqui lembram quando eu era envolvido com campanha, né? As campanhas, correntes, não era? Quando eu deixei isso, e isso hoje é mais forte no meu espírito, esse negócio de campanha, de estar longe, estar afastado. Por quê? Porque o que eu comi é sólido. Paulo foi escrever para os irmãos, ele falou assim, ó, eu deveria dar a vocês um alimento sólido, mas eu vejo que é muito difícil eu dar esse alimento sólido para vocês, porque vocês estão precisando ainda do leite. E quem é que precisa de leite? Não é bebê? Não é criança pequena? Sim ou não? Lívia, a sua criança aí, a Sofia, parou com leite? A minha menina de 5 anos ainda toma leite? Hã? Aí também, né? Os dois, né? Você deve ser bezerrinho, né? Eles comem feijoada, irmão? Comem suante de porco? Tomam vaca atolada? Pronto. Tá vendo aí, irmão? Comida sólida. Porque é bebê. Mas quando nós participamos daquilo que é sólido, eu não vou misturar vaca atolada com um copo de leite. Quem lembra dos antigos falar que se almoçasse e chupasse manga, passava mal? Hã? Não tinha essas coisas? Almoçar e o que mais? Vai lá, irmã Sheila. Nós é da roça mesmo, então nós está de muita coisa, companheira. Douglas, você nasceu com embigo lá no Atai. Mamãe falava, não come isso, faz mal, menino. Irmãos, quantas vezes eu fui no sanduíche e queria comer sanduíche e tomar vitamina e disse que fazia mal. Não pode não, faz mal. Hã? E não poder comer. Irmãos? Não, tem um negócio aqui que eu estou lembrando, sou de um doce. Podia comer, não comer. Ah, paçoca. Paçoca não, irmão, caldo de cana. Hoje você vai na feira, quando nós íamos em Goiânia, os irmãos lembram? Nós ia lá naquela feira, lá perto do Ouvir e Crer, lá, só para comer pastel com caldo de cana. E quantas vezes, não, isso faz mal. Irmãos, preste atenção. Você tem uma posição de filho. E o filho, ele tem um ciclo. Ele nasce, bebê, precisa do auxílio dos pais, porque ele é dependente. Aí o filho começa a crescer, ele sai da dependência e entra na independência. Qual é a fase da independência, pastor? É a fase que ele já come sozinho, toma banho,
E aí vai evoluindo. Isso aí é um processo, já é uma idade, né? Aí se for moça, se for um rapaz, já toma banho, né? Se veste, consegue fazer uma comida. O Davi lá em casa, ele não passa fome, ele não fica sem comer, né? Que a gente sai para trabalhar e fica lá, ele fica sozinho lá em casa, a Isabela fica com a minha sogra, a gente sai para trabalhar, uma Alessandra, e ele fica lá, ele já joga uma pipoca no micro-ondas, né? É igual o chefe, né? Sabia fazer só pipoca, né? Ele já frita um ovo, entende, irmão? Já come uma bolachinha, toma um suquinho, ele já não fica, já é independente. Mas interdependente, irmão, é quando se casam. E aí vão constituir família. Então essa é a fase. Agora entenda, irmão, em Deus você precisa crescer também. Qual a sua posição? Filho. Volte, Charles. Filho. João 1,12. Você é filho, mas todos quantos deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Vamos tirar o plural, vamos trazer para o singular. O que nós somos? O que nós somos? O que eu sou? O que você é? O que você é? Você ainda está em dúvida? Tá. O que você é? Será que dá para você repetir isso para você mesmo assim? Eu sou filho. Eu sou filho. Deixa eu fazer uma outra perguntinha. Sendo filhos, você nunca assim respondeu seu pai, não, Gustavo? Irmão? Ele nunca te respondeu, não? Nunca virou a cara assim quando você falou alguma coisa com ele, não? Pai? Hã? Gustavo fala que não, e você? Já? Mas nunca deixou de ser filho. Douglas? Já deu até sentada, né? Deixou de ser filho? E aí? Os meninos aí, deixou de ser filho? Alan, deixou de ser filho? Seus meninos, irmã, deixou de ser filho? Irmã Sheila? Né? Não deixa. Não fez coisa errada? E nós somos melhor do que Deus? Mas quando nós nos tornamos filhos, quando nós aceitamos Jesus e cremos no seu nome, o que nós nos tornamos? Filho. E quando nos tornamos filho, qual era a nossa posição? Qual o nosso início? Diga, bebê. Diga amém. Agora vou ler o que eu mandei vocês abrir. Romanos 14, versículo 1. Vamos ler. Entenda isso. 14:1 de Romanos. Isso aqui ele está falando para a igreja. Olha o que ele vai dizer: aceitai o que é fraco na fé, sem a preocupação de debater assuntos controvertidos. Com quem que você não deve debater assuntos controvertidos? Na onde? Com quem que você não deve debater assuntos controvertidos? Com os fracos na fé. Eu estou com a minha equipe dividido. O Fresneda está aí dentro do condomínio, terminando uma casa ali. Eu e a Alessandra e o Oás estávamos ali no Lambari. Meu sobrinho está numa casa ali na Catulina. E aí agora eu já mandei o Oás para ajudar o Fresneda aqui dentro do condomínio. Ele vai ficar lá amanhã. Aí amanhã cedo a Alessandra vai estar comigo ali na casa. Depois do almoço ela já não vai, eu vou ficar sozinho lá. O meu sobrinho é Catulina. Estamos separados, mas é uma equipe. 4 cores. Mas veja isso aqui. Aceitai o que é fraco na fé, sem a preocupação de debater assuntos controvertidos.
Nós estávamos numa casa aqui e eu perguntei para um rapaz lá que é cristão: irmão, Adão tinha umbigo ou não? Adão tinha umbigo ou não? Porque umbigo é uma cicatriz do cordão umbilical. Umbigo não é órgão, é uma cicatriz. E só tem umbigo quem nasceu de um ventre, foi gerado por 9 meses, que nasceram de um ventre. Nem Adão e nem Eva nasceram de um ventre. Este umbigo? Essa é a pergunta que eu fiz para ele. Você estava lá quando ele me respondeu, Fredizeta? Ele tinha. E ele entrou num assunto tão cabuloso. Olha o assunto que ele entrou. Mas nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não foi o que ele falou? Ele falou: então Deus tinha umbigo. Assunto controvertido. Você entra e você sabe se ele é fraco na fé. É assim que você consegue compreender se ele é fraco na fé. Quando ele é fraco na fé, nós devemos aceitar ele, entenda, sem a preocupação de debater assuntos controvertidos. Próximo versículo. Olha, dentro da comunidade, um crê que pode comer de tudo. Um crê que pode comer de tudo, irmão. Pode comer pau. Pode comer. Tomar chá de espinho. Pode, ele crê. Não tem isso não, irmão? Tem ou não tem? Tem crente que acha que pode até queimar um. Tem, ó, lá em Berlândia não tinha um lá que achava que podia queimar um lá, Zé Wilson? Tinha. Meu amor, pai não participa desses assuntos não. Falei: aparta ela. Ela achava, ô irmã Ivete, que podia queimar um. Não, eu sou crente de Jesus, posso ficar ligado. Falei: opa, peraí, irmão. Tem crente que acha que pode beber e beber cerveja. Porque se apega no texto que Paulo fala lá para o menino tomar um pouquinho de vinho. Não, mandou ele beber vinho, mandou ele beber cerveja, irmão. E ele mandou ele tomar um vinho com efeitos medicinais. Não foi para ele se divertir não, queridão. Não foi para ele fazer boca de pito, não. Não é? Tem gente que toma café para fazer boca de pito, não é isso? Não foi para abrir apetite, não. Eu vou beber um golinho para abrir apetite. Irmão. Aí vai. Um crê que pode comer de tudo. Tudo. Até pau. E outro, cuja fé é fraca, come somente alimentos vegetais. Olha isso aqui, irmão. Na época do apóstolo Paulo já tinha os veganos. Não é vegano que fala? Os que... Hã? Não, mas não fala os veganos também? Não tem essa expressão? Falou nossa professora. Ei, irmã Sheila, tomou seu posto, ó. Amém, aposentou, né, irmã? Agora só quer só rocinha. Tem gente que come somente alimento vegetal. É os vegetarianos. Isso é da agora? Isso é agora? Não, mas isso aqui, ó, isso é Bíblia. Isso é da época deles, ó. Então o que ele está dizendo, irmão? Se você acha que você tem que comer só vegetal, coma só vegetal, meu filho. Deixa eu comer minha carninha de porco. Deixa eu comer meus contrafilé gorduroso. Deixa eu comer meus bacon, é isso que ele está dizendo, Nem eu, então, zombo de você. Não é zombo, né? Nem eu te condeno, né? Porque você come
vegetal, e nem você me condena porque eu como meus bacon. Está falando de comida. Não tem isso, mano? E não tem uns que falam que crente não pode beber Coca-Cola? Vocês já viram o videozinho de um que fala que você não pode tomar café, que quem toma café não vai para o céu? Já viram? Procurei chás no YouTube. Procure no YouTube. Está escutando? É porque está gravando. Hã? Pastor que diz que crente não pode beber café. Escreve no YouTube que você vai achar. O irmão que diz que crente não pode beber café, que senão não vai para o céu. Então estamos tudo lascados. Estamos tudo lascados, né? Eu não sei, todo mundo não, mas eu estou. Se não puder, meu irmão. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem é que está aqui dentro não gosta de café? Só para me ver. Não gosta de café. A Beatriz. Você não gosta e também não toma? Ou se tiver, você toma? Não toma mesmo. Beleza, quem mais? Davi, você toma. Você tomou lá na minha mãe. E olha que o café da minha mãe é açúcar pura. Aí, ó. Então você... Ele foi na casa da minha mãe fala: vai, toma café. Não, Luiz, café da senhora é açúcar. E ele foi lá e tomou o café da minha mãe e gostou. Eu já gosto de café mais grosso, mais amargoso, né? Então vamos lá, próximo versículo. Ó, aquele que come de tudo não deve menosprezar o que não come. Então aquele que come de tudo, tem aqueles que comem 2x tudo, x-tudão, x-pred, não tem esses nomes hoje? X-pred, x-tudão, tem esses negócios aqui em Monte Carmelo. Não deve menosprezar aquele que não come nem o bauru, o simples, que ainda tem um bauru com ovo. O simples é o quê? Só uma fatia de queijo, uma fatia de presunto. Não deve menosprezar. Então, veja, irmão, o que está havendo dentro desse contexto? Ele está falando de fé. Ele está falando de gente que já amadureceu, mas ainda tem gente que está aqui, ó, na caminhada. Você está entendendo? Está na transição. Ele está saindo da dependência para a independência. E outros já estão na interdependência dele. Vamos lá. Não deve. E quem não come de tudo, não deve condenar quem come. Pois Deus fez o quê? Aceitou quem? Aquele que não come. Certo, irmão? Sim ou não? Próximo. Quem és tu que julgas o servo alheio? Pergunta, ele está perguntando. É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai? E permanecerá em pé, porquanto o Senhor é capaz de quê, irmãos? O Senhor é capaz de o sustentar quem? Quem que o Senhor vai sustentar? Quem? Não é o fraco na fé? Não é o fraco na fé? O Senhor é capaz de sustentar aquele que quer comer só vegetal. O Senhor é capaz de sustentar aquele que não come de tudo. O Senhor é capaz, porque o Senhor o recebeu. Então o Senhor é capaz de o sustentar. Mas Ele está explicando com coisas que nós entendemos para falar de fé. Então entenda, irmão, o Senhor é capaz de sustentar aquele que tem pouca fé.
Estão me entendendo, sim ou não? Mas existe aquele grupo que arrota a santidade, que se acham os bambambam da salvação. Irmãos, se você escolheu, acho que o lugar, eu vou usar essa expressão, mais pior para você frequentar. Que isso? Porque aqui não tem ninguém bom não, filho. Aqui é lugar dos ruins mesmo. Os ruins, e quando eu digo os ruins, é aqueles que reconheceu o seu lugar, como o apóstolo Paulo reconheceu, por causa da graça. Porque a graça me faz ver quem eu sou, que eu sou um pobre, que eu não tenho nada, em condição nenhuma de comprar nada dele e pagar por nada, e que ele é tão rico que não precisa de nada meu. Isso é a graça. Esse é um lugar, irmão, que aqui você não se inflama, você não se incha, porque você é o melhor. Porque aqui só existe um melhor, e Ele é Jesus de Nazaré. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. A Ele toda adoração. E que desde aqui até o último lá, todos nós estamos no mesmo nível, precisando dele. E onde você mais duro ainda, mas a nós, diz o apóstolo Paulo, o meu apóstolo, a nós, os que estamos aqui na frente ensinando vocês, o Senhor nos colocou como escória do mundo. Porque aqueles que querem viver piedosamente, aqueles que verdadeiramente são ministros do Evangelho, eles são o quê? Perseguidos, maltratados, humilhados, despidos. O povo fala em avivamento. Irmão, avivamento não vai vir pelos grandes que se julgam grandes, os falsos apóstolos, não. Os grandes avivamentos que houve na história da igreja vieram de pessoas escondidas em Deus. Podemos falar do avivamento de Rua Azusa, dentro de uma casa, quando um grupo de irmãos negros, William Seymour e uma irmã estava lá louvando, e de repente o Espírito Santo veio e ficou conhecido como o avivamento da Rua Azusa. Podemos falar de dois homens que chegaram nessa nação, Daniel Berg e Gurnavin, não sei nem pronunciar o nome. Dois irmãos que se conheceram no Senhor, porque eram desconhecidos, conheceram o Senhor. E Deus deu a eles uma visão de Belém. Procuraram no globo e acharam Belém aqui no Brasil, lá no Pará. E lá aportaram, e lá pisaram, e começaram, e nem assembleianos eram, parece que batistas, dentro da história deles, eram batistas, receberam o batismo pelo Espírito Santo, foram expulsos das suas denominações, por falar em línguas, porque acreditar no batismo com o Espírito Santo. E aconteceu um avivamento nessa nação. 100 anos se passaram, e olha só quantos milhares e milhares de cristãos, homens escondidos, estão me entendendo, sim ou não? Homens e mulheres que estão dentro de casa, nos seus quartos de oração, homens de pouca fé que o Senhor é capaz de os sustentar e os levantar, homens de começo, mulheres. E ele vai dizendo:
versículo 5. Já deu meu tempo aqui, irmão? Já passou? Então vou só ler esse aqui. A quem considere um dia mais sagrado que o outro, presta atenção. A quem considere um dia mais sagrado do que o outro, não tem? Sim ou não? Tem. Os adventistas não consideram o sábado ainda? Sim ou não? Nós, preste atenção, nós que vamos conhecer essa verdade aqui agora, não podemos mais falar. Se eles quiserem, porque eles não conhecem, falem, mas nós não. A quem considere um dia mais sagrado do que o outro. Outra pessoa pode entender que todos os dias são iguais. Eu sou desse. Eu sou dos que compreende que todos os dias são iguais. E você? Ou você considera o domingo sagrado? O sábado? Porque entenda, se você considera um dia sagrado do Senhor, naquele dia você não pode fazer nada. Ele é do Senhor. Assim era o sábado. Eu sou daqueles que entendem que todos os dias são iguais. Para mim não existe feriado de Semana Santa. Isso acabou. Não existe nenhum feriado santo para mim mais. Não existe. É ou não é, Frezeda? Nós trabalhamos em todos. Frezeda está há pouco tempo, mas em todos os feriados nós trabalhamos. Cada um deve estar absolutamente convicto em sua própria mente. É santo o seu dia? Qual dia é santo para você, Luciano? Não, você tem um dia santo aí. Tem o dia dos santos, tem o dia de todos os santos. Esse é meu dia. Porque eu sou santo. Ou você não é santo? Você é santo, irmão. Ele falou. Papai falou. Você vai questionar o que ele falou? Então continue crendo. Você é pecador, você é fraco na fé. Eu vou te entender. Mas eu sou santo, eu sou filho. Eu estou maduro, filho. Próximo. Aquele que guarda um dia especial para o Senhor, assim o considera. Agora eu quero falar algo dos adventistas. Eles consideram mesmo o sábado. E entenda, não fazem prova de concurso no sábado, inclusive ganharam na lei o direito de não fazer no sábado. Não trabalham no sábado. E o sábado para eles é totalmente dedicado a quem? Ao Senhor. Eles dedicam. Mas os que se dizem que domingo é santo, tal dia é santo para eles, eles fazem isso? Não. Aquele que guarda um dia especial para o Senhor, assim o considera. Aquele que se alimenta de carne, o faz para o Senhor, pois dá graças a Deus. Então quando você come carne e dá graças a Deus, você faz para quem? O Senhor. E aquele que se abstém, aquele que não come carne, os veganos, os vegetarianos, para o Senhor se priva e também dá graças a Deus. Aqui está falando de jejum também, né? Se priva de comida também. Está fazendo o quê? Dá graças a Deus. Próximo. Porque nenhum de nós vive exclusivamente para si, e nenhum de nós morre apenas para a si mesmo.
Eu vou parar por aqui. Que escola da fé você escolheu para vir? Que escola da fé você escolheu para vir hoje? E eu vou terminar ela dizendo: você é dos que são fracos, ou você é daqueles que estão um pouquinho mais adiantado, maduro? Qual a sua colocação hoje? Fraco ou maduro, crescendo paulatinamente? Eu deixo com você. Incline a sua cabeça.